Oi, boa noite. Aqui é o canal do professor Leonardo Fernandes. Agora nós vamos falar sobre a pesquisa CNN que acabou de sair. Saiu hoje às 2h30 da tarde. Trump mantém liderança sobre Biden, à medida que opiniões sobre mandatos mudam. Quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu ok. Obrigado. Vamos lá para o vídeo. Hoje nós temos aqui a pesquisa CNN que Trump mantém a liderança sobre Biden à medida que opiniões sobre mandatos mudam. Trump continua a ter vantagem sobre o presidente Joe Biden, à medida que a campanha e o julgamento criminal do ex-presidente avançam, de acordo com a pesquisa CNN. Na próxima revanche, agora que vai acontecer em novembro, as opiniões sobre o primeiro mandato de cada um deles, que disputa o segundo mandato, porque o Trump ganhou em 2016, foi até 2020, o Biden assumiu após o Trump, aí teve todo aquele problema no Capitólio, todas aquelas questões lá, e agora vai ter novas eleições em novembro. Os dois candidatos vão disputar um segundo mandato. O Trump perdeu em 2020, né? Agora e o Biden ganhou, e agora eles vão disputar outra vez. Recentemente é a primeira vez que isso acontece, de um presidente, ex-presidente, disputar com um presidente, isso recente que eu falo, a corrida eleitoral, tá joia? Como é que vai funcionar aqui? Segundo a CNN, né, gente, o apoio a Trump na pesquisa entre os eleitores registrados permanece estável em 49% dos votos. O Trump tem 49% dos votos estáveis, em confronto direto com o Biden. A mesma porcentagem da última pesquisa nacional da CNN em janeiro, enquanto o Biden está em 43%, não muito distante que quando ele tinha 45%, quer dizer, ele caiu 2 pontos agora. O Trump ele manteve estável, desde a última pesquisa de janeiro. Olhando para trás, 55% dos americanos dizem agora que veem a presidência do Trump como um sucesso. Olha só, 55% vê a presidência do Trump, quando ele era presidente, como positiva, enquanto 44% veem como fracasso a presidência do Trump. Então nós temos 55% da população acreditando que o Trump fez um bom mandato, quanto 44% da população vê como um fracasso. Numa sondagem de janeiro de 2021, realizada pouco antes do Trump deixar o cargo, após o ataque do Capitólio nos Estados Unidos, 55% vinham como um fracasso. Mudou. Era 55% como fracasso em 2021, quando o Trump deixa o cargo. Hoje, 55% vê como um sucesso. Inverteu a situação aqui. Avaliando o tempo de Biden no cargo até agora, 61% dizem que sua presidência até agora foi um fracasso, enquanto 39% diz que foi um sucesso. A coisa está ruim para o Biden aqui. Isso é ligeiramente pior do que 57% que consideraram o primeiro ano da administração um fracasso. Quer dizer, no primeiro ano, 57% se voltaram contra o presidente Biden. Agora, aumentou esse número. 61% estão considerando a sua presidência um fracasso. Em janeiro de 2022, isso, com 41% naquele momento considerando um sucesso. Agora vamos ver outra questão aqui, sobre essa mesma pesquisa. Os republicanos, agora mais unidos em torno da ideia da presidência do Trump, mais unidos em torno da ideia de que a presidência do Trump foi um sucesso. Agora os republicanos eles se uniram mais, dizendo que a presidência do Trump foi um sucesso. Olha interessante, 92% desses republicanos, que eu estava falando aqui agora em cima, estão considerando o mandato do Trump um sucesso, enquanto que 73% dos democratas dizem que o mandato do Biden foi um sucesso até agora. Agora vamos ver entre os independentes. Entre os independentes, 51% dizem que a presidência do Trump foi bem sucedida, enquanto 37% dos independentes percebem o mandato do Biden como um sucesso. Então a questão não tá boa para o Biden, não. Muita gente contra ele aqui. Vamos continuar aqui.
Existe uma sobreposição das opiniões sobre as conquistas mais recentes dos dois presidentes. 14% dos americanos afirmam que consideram que ambos são um fracasso. Olha só, então 14% dos americanos estão falando que os dois presidentes são um fracasso. 8% dizem que ambos são sucessos. Concorda com os dois lados. É estranho, né? Mas temos que respeitar todas as vozes. Cerca de metade dos eleitores registrados, 47% considera o presidente do Biden até agora um fracasso. Então, 47% dos eleitores registrados, porque lá nos Estados Unidos você registra, né? Você votar. Ao mesmo tempo que dizem que Trump foi um sucesso. Cerca da metade dos eleitores registrados considera o presidente do Biden até agora um fracasso. E 47% também, aqueles que acreditam que o Biden foi um fracasso, são os mesmos que consideram o Trump um sucesso. Enquanto que 30% dizem que o Biden foi bem sucedido e Trump não. Quer dizer, 47% considera que o Biden foi um fracasso e esses mesmos 47% que acham o Biden um fracasso acreditam que o Trump foi um sucesso. 30% acham que o Biden foi um sucesso e o Trump foi um fracasso. É invertido aqui. A opinião pública dos antigos presidentes geralmente aumenta em retrospectiva, embora nenhum outro presidente moderno tenha tentado um retorno semelhante ao poder após uma derrota eleitoral. Na atualidade, nenhum presidente agora perdeu na atualidade. Ele perdeu e agora volta a tentar ser presidente. Isso, por agora, não ocorreu. As opiniões negativas sobre o trabalho de Biden no cargo mantiveram-se durante a parte da sua presidência. 60% desaprovam o modo como ele lidou com o cargo e 40% aprovam. Bem distante. Ele está perdendo por 20 pontos. O mesmo acontece na pesquisa CNN há mais de um ano. Mesmo os índices de aprovação de emissões mais fortes de Biden também se situam no território negativo. 45% aprovam a forma como ele lida com a política de saúde, 44% a forma como ele lida com a dívida em empréstimos estudantis, o seu pior índice de aprovação de questões específicas, como a forma que ele lidou com a guerra de Israel e o Hamas em Gaza. Então, aqui, a pior forma, o mais negativo do Biden é como ele, para alguns eleitores, possivelmente democratas, é isso. 28% de aprovação e 71% de desaprovação, incluindo uma marca de desaprovação de 81% entre os menores de 35 e a desaprovação maioritária entre os democratas, 53%. Nossa. Economia. Vamos lá. Vamos ver como os americanos olham os dois candidatos na questão da economia. Os índices de aprovação de Biden para a economia é de 34% e sobre a inflação 29%. Nossa, é muito baixo. Esses índices permanecem fortemente negativos para ele, uma vez que os eleitores dizem que as preocupações econômicas são mais importantes para eles na escolha do candidato, como foram em cada uma das duas últimas disputas presidenciais. 65% dos eleitores registrados consideram a economia extremamente importante para o seu voto para presidente, em comparação com 40% que se sentiu assim no início de 2020. O índice de aprovação do Biden sobre a economia 34% e inflação 29%, então a situação está bem difícil. 46% que disseram o mesmo aproximadamente na altura de 2016. Aumentou muitos pontos, 25 pontos aqui, dos eleitores de 2020, e daqui também aumentou muitos pontos em relação a 2016, quando o Trump levou. Hoje os americanos estão mais preocupados com a economia, porque eles sofreram uma inflação muito grande, né? A inflação pegou forte neles lá, eles sentiram muito a questão da inflação, por isso que eles estão olhando tanto assim para a inflação esse ano. E eu entendo, né? Porque as coisas não estão fáceis para a gente aqui também no Brasil. Uma ampla maioria dos americanos, 70%, afirma que as condições econômicas dos Estados Unidos são ruins, com muitos, especialmente os republicanos, dizendo que as suas últimas opiniões seriam mais afetadas por uma mudança política do que por uma mudança na própria economia.
Os republicanos estão preocupados, além da economia, com outros problemas relacionados à imigração, e tem muitos outros problemas, violência, que aumentou muito, a questão do mundo também, várias guerras em vários lugares. Então os republicanos, eles estão preocupados com essas questões também. 70% dos americanos estão preocupados com isso também, especialmente os republicanos. Cerca de 4 em cada 10 nesse grupo, 41% então, dizem que uma mudança de liderança na política de Washington faria mais para mudar suas intenções sobre a economia do que a taxa de inflação mais baixa. Uma mudança na situação financeira pessoal, um aumento sustentado na economia. Eles estão mais preocupados com a mudança na liderança política em Washington. Uma mudança em sua situação financeira pessoal e um aumento sustentado na economia. Eles estão mais preocupados do que com isso aqui. Cerca de 6 em cada 10 republicanos, ou seja, 61%, afirmam que a economia está em uma situação ruim e afirmam que uma mudança na liderança mudaria suas opiniões, em comparação com 13% dos democratas que pensam assim. Depois da política, um declínio na taxa de inflação poderia mudar a opinião em parte considerável daqueles que sentem que a economia não está indo muito bem. 37% pensa assim, com muito menos citando uma mudança positiva nas finanças pessoais, 14% em mercado de ações e 3% tendo o mesmo efeito. A percepção dos americanos sobre suas próprias finanças também permanece negativa. 53% afirmam que estão insatisfeitos com a sua situação financeira pessoal e 47% estão satisfeitos. A insatisfação prevalece fortemente entre aqueles com rendimentos mais baixos. 67% insatisfeitos em famílias com rendimentos anuais inferiores a $50 mil. Mas isso é mais comum, né? Quem ganha menos sente mais a inflação, né, que pegou eles lá bem forte. Considerando outras questões prioritárias, as próprias eleições, 58% dos eleitores consideram a proteção da democracia uma questão extremamente importante. A única outra questão testada que a maioria considera central para a sua escolha. As pessoas, 58% consideram a proteção da democracia uma questão extremamente importante. A única outra questão testada que a maioria considera central para a sua política. Com metade considera a imigração, quase 50% considera a imigração, o crime e a política de armas profundamente importantes, 48% cada. Sendo os cuidados da saúde 43%, o aborto 42% e as nomeações para a Suprema Corte 39%. Cada um deles profundamente importantes para cerca de 4 em cada 10 eleitores. No extremo inferior da escala, apenas 33% considera a política externa tão importante. 27% as alterações climáticas e 26% a guerra entre Israel e Hamas. E 24% os empréstimos estudantis. Continua existindo diferenças partidárias acentuadas sobre quais as questões mais críticas para a escolha de um presidente. Entre os eleitores alinhados aos democratas, a proteção da democracia é 67%. Entre os alinhados aos democratas. O aborto 54%, a economia 52%, a política de armas 51%, os cuidados de saúde 49%. Isso, para os alinhados aos democratas, são considerados fundamentais para cerca de metade ou mais, enquanto o lado alinhado ao Partido Republicano está a economia, 79%, e imigração 71%, o crime 65%, e depois a democracia 54%. Impressões dos candidatos. Para além das questões, as impressões de ambos os candidatos permanecem a sua maioria negativa. 58% dos eleitores têm uma visão desfavorável a Biden, enquanto 55% têm uma visão desfavorável ao Trump. Um número considerável de 17% dos eleitores afirma ter opiniões desfavoráveis, tanto sobre Biden como sobre Trump, ao escolher entre os dois. Eles partem para Trump, 43% a 31%, com 25% desse grupo a dizer que votariam em outro, pulando o contexto ou não tendo certeza de quem os apoiaria. Entre todos os eleitores, quando os candidatos independentes, Rob Kennedy Jr. e Cornel West, e a candidata do Partido Verde, Jill Steele, são incluídos na disputa. Trump detém 42%, Biden 33%, Kennedy 16%, West 4%
tem 3. Kennedy tem 13% cada dos apoiadores de Biden e de Trump, no confronto bilateral inicial. Nisso aqui, o Trump ficou ainda mais na frente, ainda mais na frente de Biden, de 42 a 33. Pessoal, essa é a situação aqui das eleições americanas hoje. Nós sabemos que pesquisa é o retrato do momento, e as eleições em todo o mundo vão mudar a geopolítica mundial. Então, como esse é um canal de geopolítica, estou trazendo aqui para vocês a reportagem aqui da CNN, pesquisa da CNN, que o Trump mantém a liderança sobre Biden disputa pela Casa Branca. Espero que todos gostem desse tipo de conteúdo. Quem gostar, dê o seu joinha, se inscreva no canal e obrigado. Até a próxima.